Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Antes de começarmos o vídeo, faça a inscrição aí no canal, compartilhe com seus colegas, dá um like, siga o Químico Louco no Facebook, minha página, vamos lá, segue e curte as postagens, hein? Vamos lá. Hoje vamos ver sobre forças intermoleculares, tá? Inicialmente vamos ver aqui a diferença entre intramolecular e intermolecular, ok? Vamos lá. Então aqui uma molécula do HCl, certo? E aqui temos então, ó, a ligação covalente, que é uma ligação aqui, ó, intramolecular. Isso quer dizer, dentro da molécula, tá? E essa ligação covalente, ela determina propriedades químicas da substância, tá? Intramolecular é a ligação covalente que é dentro, né? Quer dizer, é um átomo com outro e determina propriedades químicas, certo? Agora, temos uma outra molécula próxima, certo? Elas acabam se atraindo por causa da diferença aqui de polaridade, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, o negativo atrai aqui o positivo, certo? E aí temos aqui a interação intermolecular aqui, tá? E ela é responsável pelas propriedades físicas. Percebe aqui que essa ligação, a ligação ela é forte. Olha quanto de energia precisa para, para formar essa ligação e para quebrar. E a contraponto aqui, como é fraca a intermolecular, né, para se formar. Tá? Então é mais fácil quebrar essa interação do que essa aqui. A intermolecular é mais fácil do que a intramolecular, tá? E ela determina aí as propriedades físicas, tá? Então, dependendo da interação, é que a substância ela é líquida na temperatura ambiente, ou ela é gasosa à temperatura ambiente, né? Ou sólida à temperatura ambiente, tá certo? Vamos lá. Tipos de interação, vamos fazer uma relação entre a força relativa e ocorre entre que átomos, que moléculas isso ocorre, tá? Vamos lá. Íon-íon, tá? Então a interação íon com íon ele é muito forte, tá? E ocorre entre íons, tá? Entre cátions e ânions ali se unindo. A íon dipolo, ela é forte e é entre íon e uma molécula polar, tá? A ligação de hidrogênio, ela é média e ela ocorre entre átomo de hidrogênio e o átomo de flúor, ou hidrogênio com oxigênio ou hidrogênio com nitrogênio, tá? Por isso que chama ligação de hidrogênio, porque o hidrogênio está aí nessa interação, tá? Então você lembra lá, ligação de hidrogênio, o que que é? Tá? Hidrogênio com quem? Fom, é com fom, tá? Com a buzina aí do caminhão, fom, você vai lembrar que é a ligação do hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Aplaudem e dê risada aí, espontânea. Vamos lá, mais aqui, ó. A dipolo é fraca e ocorre entre moléculas polares. Esse dipolo também é chamado de dipolo permanente, tá? E às vezes abreviado é DP, tá? Isso tem que ficar sempre claro, porque sempre tem abreviações. O outro tipo é dipolo e dipolo induzido, é muito fraca a força, tá? É entre uma molécula polar e uma apolar. E a dipolo induzido, que é fraquíssima, que ocorre entre moléculas apolares. Aqui o dipolo induzido também é chamado de forças de London, né? Que é o sobrenome aí do cientista que estudou essas forças aqui do dipolo induzido, estudou o dipolo induzido, tá? Todas essas interações aí, essas forças de interação, foram estudadas pelo cientista que o sobrenome de Van der Waals, Friedrich van der Waals, tá? Então, pode
pode aparecer assim, forças de Van der Waals. O que são as forças de Van der Waals? Todas essas interações, tá? E as forças de London é o dipolo induzido, certo? Vamos lá. Então, aqui exemplos. Íon-íon, tá? Como é que isso ocorre? Então, vamos lá. Temos aí, ó, NaCl, tá? O cátion e o ânion, e eles aí interligados. O que acontece aqui? Aqui a representação é o seguinte. Então, cada parzinho aqui, Na mais Cl menos, é um cristalzinho, um cristalzinho minúsculo, micro, tá? E eles formam o quê? O aglomerado cristalino. Esse aglomerado cristalino é essa interação íon-íon, tá? Aí, ó, sódio, cloro, cloro com sódio, com sódio, com sódio e assim por diante, tá? E isso forma o cristal de cloreto de sódio, ele é cúbico, né? Forma um cubo, tá? Que é o aglomerado cristalino. E como é muito forte, os cristais e esses compostos iônicos, né, a temperatura de fusão e ebulição são altos, né? Eles são sólidos à temperatura ambiente, certo? Onde diz o quê? As propriedades, né, elas estão diretamente ligadas com a força de interação aqui, com o tipo de interação intermolecular. Um outro exemplo agora, o íon dipolo, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o sódio, tá? E ao redor dele, nós temos aqui as moléculas de água, né? Água, molécula polar e um íon, tá? Então, o sódio positivo, ele tá aqui, ó, interagindo, né? Essa força intermolecular aqui, ó, do íon com o dipolo, ó, o negativo com o positivo. O oxigênio é negativo, né? Muito mais eletronegativo do que os hidrogênios, né? Então, é o lado negativo com o cátion sódio. E o cloreto, o ânion cloreto, que é negativo, a interação são com os átomos de hidrogênio, que são os positivos, tá? Então, positivo, negativo e lá, negativo com positivo, tá? Vice-versa. Isso ocorre quando temos o cloreto de sódio sólido e nós fazemos uma solução aquosa de cloreto de sódio, tá? Tá na água. Então, o que acontece? Ele se dissolveu e, ao mesmo tempo, ele se dissociou, né? Porque eles estavam juntos, aglomerado cristalino, se dissociaram em cátion e ânion e as moléculas de água estão em volta, tá? Não houve a formação de uma nova substância, apenas que eles estão dissociados em solução aquosa, uma solução aquosa de cloreto de sódio, tá? Isto chama-se solvatação, tá? Ó, a solvatação é o mecanismo de dissolução que íons negativos e positivos ficam envoltos por moléculas de solvente. No caso do exemplo, a água, né? A água e o cloreto de sódio. Esse fenômeno acontece quando um composto iônico ou polar é dissolvido num composto polar, sem que haja a formação de uma nova substância, como ocorreu na situação anterior. Poderia estar formando ali uma solução de ácido sulfúrico, tá? Então, o ácido sulfúrico aquoso é o ácido sulfúrico concentrado dissolvido na água, né? Então, ele se dissocia também. E as moléculas de água vão estar em volta do cátion e do ânion formado ali na dissociação, tá? Isso chama-se solvatação. Agora, o outro é a ligação de hidrogênio, tá? Ligação de hidrogênio. Então, temos aqui uma molécula de ácido fluorídrico, hidrogênio e flúor, né? Uma outra molécula próxima e elas se interagem, certo? O flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então aqui positivo, negativo, certo? E aqui temos a ligação de hidrogênio, certo? Que é sempre entre um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor, certo? Ou temos também aqui a molécula da água, certo? Então, todas as moléculas da água aí numa gotícula tem-se o quê? Elas estão
unidas molecularmente, né? A força de interação aí, intermolecular é a ligação de hidrogênio. Olha aqui, ó, hidrogênio com o oxigênio. Então, aqui tem-se a ligação de hidrogênio, tá? E agora aqui com a amônia, que no caso está o nitrogênio com o hidrogênio aqui, tá? Ligação de hidrogênio, tá? Então, hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Em qualquer situação, não só nessas moléculas, é a ligação de hidrogênio. Hidrogênio, olha aqui, tá? Perfeito. Tem que guardar isso aí, que isso aí é importantíssimo. Vamos lá. Agora aqui dipolo ou dipolo permanente, né? Que eu falei. Temos aqui a molécula do H2S, tá? E ela vai interagir, né? Desta forma. O hidrogênio, o lado positivo da molécula, com o negativo aqui, que é o enxofre. Aqui está acontecendo esse dipolo-dipolo. Por quê? Porque as duas moléculas aqui, né, elas são polares, tá? Então, essas moléculas polares, tá, esse dipolo ele já é existente, né? Já existe esse polo positivo e negativo na molécula. Então, o lado positivo vai atrair o lado positivo, né, atrai o negativo e vice-versa, né? No caso, o negativo é que vai, né, atrair, porque ele tem mais atração, afinidade pelos elétrons, né? No caso aqui, ó, esse negativo, né, por causa da eletronegatividade, ele atrai esse lado que é positivo, tá? Certo? Ele vai atrair. E esse dipolo a gente chama de permanente, tá? Temos outro exemplo aqui, o do HCl, tá? É o mesmo esquema, né? O lado negativo, o lado positivo, tá? Já tem os dipolos, positivo e negativo, né? E quando essas moléculas estão próximas também, o que vai haver essa atração do negativo com o positivo aqui, formando a interação dipolo-dipolo, tá? Que isso é permanente. O ponto de ebulição e fusão são mais altos também, mas menos do que a ligação de hidrogênio, porque tem a ver com essa força, né? O que é mais forte de todos, o íon, e depois íon dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo. Então, as temperaturas de fusão e ebulição dessas substâncias com essas interações, né? Então, do íon até o dipolo induzido, então vai diminuindo, tá? Bom, vamos lá. E aqui é o dipolo induzido. Então, é dipolo induzido. É uma molécula polar com uma apolar. Temos a água aqui que é polar, certo? E aqui temos, na realidade aqui saiu errado, tá marcado só um Czinho de carbono, mas aqui é o cloro, tá? Aqui é cloro. É cloro com cloro, é o gás cloro, que é uma molécula apolar, certo? Porque são dois átomos iguais, molécula com dois átomos iguais é uma molécula apolar. Esse dipolo aqui, que não existe, ele vai ser induzido. Induzido por quem? Acontece que os elétrons, eles estão numa densidade igual aqui, não tem uma área, uma região onde tem um fluxo maior, uma densidade maior de elétrons, tá? Ela está equilibrada. Só que com a presença aqui da molécula da água, que é uma molécula polar, né, e esse lado aqui negativo, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma repulsão dos elétrons e ele vai ficar mais próximos, né? A densidade é mais do lado direito do que aqui do esquerdo. Então, aqui, né, por esta indução, aqui fica negativo. Ele ficou negativo por essa indução dessa molécula aqui, que acabou repelindo. Por isso que fala que é o dipolo de uma molécula polar, né, induzindo uma molécula polar, induzindo, né, o dipolo de uma molécula apolar. Nesse momento que aqui ficou mais denso de elétrons, por esse momento aqui ficou positivo. E aí a
a interação entre essas moléculas, certo? Olha aqui, ó, o negativo, positivo e o negativo nesse momento. Então, foi induzido isto, tá? Foi induzido. Esse gás cloro aqui, para haver uma reação aqui com a água, né? Ele vai estar borbulhando nessa água, né? Vai estar borbulhando nessa água e é nesse momento que acontece isso aqui, tá? Ele acaba se dissolvendo na água, tá? Parte vai para a atmosfera, se for um sistema aberto, e parte é dissolvido na água, tá? Então, dipolo induzido. Aqui agora é dipolo induzido, né, ou chamado de forças de London, que nós vamos ter aqui então uma molécula de gás oxigênio na esquerda e a outra na direita, certo? Acontece a mesma coisa, os polos são induzidos, porque as moléculas são apolares, tá? Isso ocorre, dipolo induzido e forças de London são com moléculas apolares, tá? Então, o que acontece? Vai acontecer que, num determinado momento, os elétrons estão mais próximos desse átomo da direita do que da esquerda. Então, fica positivo aqui e negativo. Por quê? Porque, assim, os elétrons eles não são estáticos, né? Eles são dinâmicos, eles têm movimentação e muito, mega, hiper rápida, né? Hora está de um lado, hora está do outro, hora está de um lado do outro. A movimentação é muito alta, né? É muito alta. Tanto é que os físicos falam que o elétron, eles estão em dois lugares ou mais ao mesmo tempo, porque é tão rápido que é essa mudança. Então, quando aqui está negativo, aqui está positivo. Aí o que acontece? Né? Induz a outra molécula, né? A outra molécula fica com polo positivo aqui. Por quê? Porque se aqui está negativo, ele vai haver o quê? Uma repulsão para o outro lado. E aqui fica positivo, né? E como estão trocando aí de positivo e negativo, há essa interação que a gente chama de interação que é o dipolo induzido ou forças de London, tá? Que é bem fraquinha, é fraquíssima ou nem existe, tá? Essas aqui agora é com o cloro também, tá? Desculpa aqui, ó, ficou só o C, faltou o L aqui, tá? Então são moléculas de gás cloro se unindo, tá? É o mesmo raciocínio para a molécula aqui do gás oxigênio, a molécula aqui do gás cloro. Elas se unem também dessa forma, tá? O lado negativo, positivo, aí inverte aqui, tá? Quando eles estão nesse momento, esse polo é induzido e elas se unem, tá? Todos esses gases, a temperatura ambiente, né? São gases, óbvio. Todas essas substâncias a temperatura ambiente estão na forma gasosa, são gases, né? Por isso que é fraquíssima essa interação, porque está tudo separado, muito separado, tá? Muito separado, né? A temperatura de fusão e ebulição é baixíssima, então essa força aqui praticamente nem existe, né? Essas moléculas, elas estão bem separadas mesmo, né? Conforme vai diminuindo o volume onde ela está, elas vão ficando mais próximas, né? Quanto maior, mais distante está. Então, essa interação aqui praticamente nem existe, tá bom? Então, tem a ver, né? Então, cada tipo de interação intermolecular vai lá influir nas propriedades físicas. Uma delas é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Perfeito? E é isso aí, pessoal. Bem rapidinho esse vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva lá, compartilha com os amigos, aí os colegas, dá o like, siga o Químico Louco, curte as postagens. E é isso aí, valeu pessoal. Até a próxima aula e se cuidem. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima.